Muito bem, nós vamos então dar continuidade, né, ao estudo do livro Entre a Terra e o Céu. Todos são bem-vindos, tá? Um grande abraço a todos que estão conosco, que estão chegando aí, a Sônia Cristina, Tete Silva, Cátia Maroli, Maria Inês, Oswaldo Cavalcante, a Maria Fátima Davi, um grande abraço, tá? Vamos lá, né? Lembrando que quem quiser compartilhar também, estender esse estudo, né? Para que outros possam ter acesso, isso também ajuda na divulgação, facilita que outros possam também conhecer o estudo que nós estamos nos beneficiando aqui, tá? Podem convidar amigos também, né? Para participarem conosco. E essa corrente vai aumentando, essa corrente de amor que a gente pretende que cresça cada vez mais. Nós estamos no capítulo 7, pessoal, ainda falando consciência em desequilíbrio. Nós estamos na casa da Antonina, né? O Hilário e o André Luiz estão ali observando o evangelho dela, né? Da Antonina com aquelas crianças, que são os filhos dela. E tinha um velhinho no canto ali da casa, um espírito, né? Um senhor já desencarnado, de idade, que estava ali amoadinho num canto. E após o término do evangelho, na casa da Antonina, o Hilário e o André Luiz foram conversar com esse senhor. E ele estava em estado de alienação, em estado de angústia, de ansiedade, de tristeza, de desespero mesmo, né? E ele começou a contar onde que a mente dele estava. Ele começou a falar da fixação que ele trazia da Guerra do Paraguai, tá? Então ele havia vivido a Guerra do Paraguai, né? E depois se casou e constituiu família, né? E veio a falecer já idoso. Mas ele, conversando com o André Luiz e com o Hilário, ele falou de um crime que ele cometeu. Se vocês se lembrarem, né? Ele falou de um crime que ele cometeu. Foi um assassinato por envenenamento que ele havia cometido devido a uma traição que ele sofreu, né? A sua companheira Lola Ibarruri, ela acabou sendo pega sem que ela soubesse e também sem que o seu parceiro de traição ali soubesse, né? Ela acabou sendo pega quando esse senhor, esse velhinho, né? Na época um jovem, bastante jovem, estava voltando para casa depois de alguns dias fora e pegou ela com esse outro rapaz, né? Traindo esse nosso personagem aqui, né? E então depois ele tramou de se aproximar daquele que o havia traído, né? Do rapaz que ficou com a sua mulher, e envenenou ele, né? Então agora ele está aqui desencarnado, preso a essa situação consciencial de gravidade muito grande, né? Atormentado. Nós vamos ver a continuidade da conversa entre o André Luiz e o Hilário com esse senhor, tá? Nós estamos vendo a continuidade aqui. E fica muito claro, ele cita nomes, ele cita situações, pessoas importantes da época, como se ele estivesse vivendo ali fixadamente naquela época que ele cometeu o crime, né? Na época que ele viveu e que marcou tanto para ele, tá? Então nós vamos pegar a partir daqui, feito esse breve retrospecto aí. Então ele falou do Marechal Guilherme Xavier de Souza, né? Era o seu amigo, era meu amigo e protetor. Doente, cansado, precisava de mim. Contudo, afastaram-me dele. Esteves, o cão infiel. Né? Toda vez que ele lembrava do Esteves, que era o rapaz que tinha traído a confiança dele, né? Com a esposa dele. Então, nesse instante, porém, a voz extinguiu-se-lhe na garganta
Esbugalharam-se os olhos e, como se estivesse atenazado no íntimo por forças terríveis, insondáveis à nossa observação, começou a queixar-se desesperado. Quer dizer, bastou ele lembrar do Esteves, né? E aí ele já mudou e começou a queixar-se desesperado. Ah, não posso continuar. Ele novamente, ele, a crescer dentro de mim. Observa-me com asco e ainda lhe ouço as últimas palavras no estertor da morte. Não, não, bradava ele agora com evidentes sinais de angústia. Hei de libertar-me, tenho fé. Então vejam o estado que ele está, esse velhinho, né? Ainda contemplando, né, nos quadros interiores, na sua mente, contemplando a sua vítima, né? Mas agora com angústia, agora com pesar, como se fosse perseguido por suas próprias criações. Ele tanto fixou sua mente no crime que ele cometeu, que ele acabou ficando preso à imagem do Esteves nos painéis da sua consciência. Isso é uma coisa importante, né? A vítima, se ela sabe aproveitar do momento, da ofensa, ou do mal que sofreu, se liberta. Agora, se o ofensor fica preso às suas obras, aquele que cometeu o crime, aquele que cometeu o mal, este fica preso às suas obras, não tem jeito, né? Então, é isso que está ocorrendo, né? Você vê, passadas décadas já, e esse senhor está com a mente fixada, né? Por isso que, fazendo uma ponte assim com a psicologia, né? É por isso que os processos neuróticos, eles guardam relação com a consciência culpada, tá? Guardam relação com a consciência culpada. Então, se você não quer ter neurose, você tem que refletir bem antes de agir. Inclusive, que nos ensina a Joana de Ângeles, né? No livro Ser Consciente, é um fator de prevenção. Boa noite a todos que estão chegando, um abraço, viu? Sejam todos bem-vindos. Um fator de prevenção às neuroses é a reflexão antes de agir, né? É nos mantermos fiéis ao nosso referencial de saúde, de equilíbrio, de ética, porque quando nós ferimos a nossa consciência, nós lesamos a nossa consciência. Quando nós praticamos algo que a nossa consciência não aceita, porque nós poderíamos ter feito melhor, nós temos elementos para fazer melhor, né? Nós temos consciência do que estamos fazendo, que é errado, e quando nós fazemos, nós lesamos a consciência, tá? E isso impõe uma reparação, né, do tempo, né? Vai precisar do tempo, vai precisar de um reajuste psicológico, porque acaba existindo uma cristalização no tempo, uma cristalização mental, tá? E daí uma cristalização espaço-temporal também, né? Porque a gente fica preso a uma certa situação, um certo momento, um certo lugar, né? Por isso que diz que o criminoso sempre volta para o lugar do crime, né? Ele fica preso num certo lugar, inclusive, né? É muito interessante esses processos, mas também bastante dolorosos, né? Então, continuando aqui, ele falava, né? Hei de libertar-me, tenho fé, né? Comovidamente acerquei-me do pobrezinho e considerei que só estava o André Luiz e o Hilário, né? O Clarencio, que era o espírito que estava guiando eles ali nesse caso, né? Ele não estava no momento, tá? Então o André Luiz se acercou do velhinho, né, compadecidamente, e começou a conversar com ele. Sim, meu amigo, a fé representa o milagroso salva-vidas de todos os náufragos. Você tem orado? Tem pedido a Jesus amparo e assistência? Sim, sim. E ainda não lhe chegou qualquer sinal de socorro celeste? O infortunado centralizou em mim, André Luiz, o olhar
inquieto, e informou: há alguns dias fui à Igreja do Rosário, recordando como sempre a visita que fiz até lá na véspera de minha partida para a guerra. E tanto rezei que tive a felicidade de ver o Marechal, que me apareceu de súbito. Estava mais moço e incompreensivelmente refeito. Roguei-lhe proteção, ao que me respondeu informando que o meu caso seria tomado em apreço. Que eu descansasse, pois, ainda que os nossos erros sejam grandes, maior é a compaixão de Deus, que nunca nos desampara. Olha que interessante essa situação, né, pessoal? Bonita, né? Um momento interessante, bonito, né? O André Luiz conversando com ele: olha, você tem orado, meu irmão? Ele falou: sim, sim, porque ele falou que ele era religioso, né? Assim, depois que ele se casou, que ele saiu lá da Guerra do Paraguai e tal, ele mudou, né? E constituiu família, procurou viver também próximo da religião e tal. Então o André Luiz perguntou se ele estava orando, né? Ele falou que estava. E que, inclusive, há alguns dias, ele tinha ido à Igreja do Rosário. Eles estão aqui no Rio de Janeiro, né? Ele tinha ido à Igreja do Rosário, que era uma igreja que ele conhecia. Inclusive, ele tinha ido, antes dele ir para a Guerra do Paraguai, ele tinha passado ali na igreja para orar. Então, ele relembrava esse momento antes da guerra e tal, né? Mas é interessante a gente pensar assim, né? Porque os espíritos, eles têm um tráfego, eles têm um trânsito ali nas nossas igrejas, né? Nos nossos templos, nas nossas organizações, dos locais onde ele costumava ir. Ele pode ir fazer uma visita, ele pode estar junto às pessoas, ele pode estar ali para relembrar de alguma coisa. Né? Então, às vezes a gente não pensa nisso também, né? Inclusive os templos são muito frequentados. Imagina uma igreja católica que centenas, milhares de pessoas, às vezes igrejas antigas, né? Que milhares de pessoas já passaram por ali, já oraram muito ali, e de repente a pessoa desencarna e no momento de necessidade vai lá na igreja. Onde é que vai buscar ajuda? Vai lá. Não era um referencial de ajuda? Assim como uma casa espírita, assim como qualquer templo, né? Inclusive, por isso que a gente costuma falar que nas nossas reuniões nós temos geralmente 4, 5, até mais, às vezes espíritos do que encarnados, né? Porque a população espiritual é muito maior do que a população propriamente material, tá? Então é interessante a gente observar. E olha o fato que ocorreu aqui por ocasião da visita dele à igreja, né? Uma coisa boa, inclusive, porque ele foi para orar, para pedir ajuda, né? Olha que coisa interessante, né? Ele foi lá na igreja e tanto rezei que tive a felicidade de ver o Marechal. Ele teve a felicidade de ver o Marechal. Esse senhor, ele sabia que já estava fora do corpo. A gente viu isso no último estudo que a gente fez, né? Ele tanto rezou, ele está entre a alienação e uma certa compreensão, está meio atordoado no meio dessas duas situações, né? Então ele viu o Marechal que tinha contato com ele ali, né? Um conhecido dele lá de décadas atrás, né? Ele viu o Marechal, que me apareceu de súbito. Estava mais moço, incompreensivelmente refeito, porque ele estava doente na época, né? Precisava da ajuda dele como enfermeiro que ele era. Então agora ele não estava entendendo como é que ele estava mais moço e visivelmente mais refeito, né? É interessante, né, que a morte para muitas pessoas rejuvenesce, né? Porque na verdade a gente acaba expressando no nosso corpo perispirítico, no nosso perispírito, a característica
do nosso espírito. A condição, principalmente a condição do nosso espírito. Então alguém pode até desencarnar de idade, né, com uma idade avançada, mas um pouco de tempo lá nas regiões melhores, recuperando-se. Então pode aparecer espiritualmente para os seus familiares, pode aparecer refeito, mais moço, né? Por quê? Porque a pessoa que traz ainda uma alma mais uma alma jovem, né? Então, aqueles traços da velhice, propriamente, aquilo ali como que desaparece, a pessoa rejuvenesce, né? É uma coisa interessante, né? Agora, é lógico que, você veja no caso desse senhor, desse velhinho, ele desencarnou e permaneceu velho no plano espiritual, porque ele não conseguiu receber ajuda ainda. Ele não fez o trabalho interior, o trabalho mental, emocional, que ele precisava fazer para harmonizar as suas energias agora no plano espiritual. Por isso que o André Luiz percebeu, logo que entraram em contato com ele, que ele conservava os traços ainda inequívocos, evidentes, da vida material. Que ele não tinha passado por esse processo de rejuvenescimento, esse processo de encontro com a saúde espiritual, né? Ele estava do jeito que ele desencarnou, praticamente, tá? É uma coisa interessante da gente anotar aí, né? Certo? Então vamos lá. Qualquer coisa vocês vão comentando, tá? Dúvidas, ou que vocês vão acrescentando alguma coisa, tá? Eu estou aqui atento aí ao que vocês vão colocando, tá? Qualquer coisa eu estou à disposição. Então, né, ele falou do Marechal, né? E o Marechal, ele rogou proteção para o Marechal, né? Ele pediu proteção. E o Marechal respondeu informando que o caso dele seria tomado em apreço. E aqui está uma coisa interessante para a gente, né? Não é assim também, que é só espírito ver um espírito de luz, ou um espírito que está bem, e pronto, ele já vai com o espírito lá para o hospital, já vai ser ajudado, já está tudo certo. Não é assim. É um preparo mental, emocional, vibratório, é um preparo. Tem que amadurecer esse momento. Você vê que o Marechal não levou ele. Ele viu o Marechal, estava orando lá, até que ele viu o Marechal não levou ele para o hospital, não. O que ele falou para ele? Olha, o seu caso será tomado em apreço. Assim como o fato de irem muitos espíritos para a casa espírita, não quer dizer que todos esses espíritos que vão para a casa espírita já vão ser socorridos, vão ficar lá na casa espírita, já vão para o hospital, já vão para alguma colônia, já vão para algum posto de socorro, já vão receber tratamento assim, internados. Não quer dizer não. Muitos, eu creio até que a maioria, vai frequentando a casa espírita no plano espiritual, colhendo benefícios nas palestras, nos passes, né? Em toda a terapêutica que os espíritos também proporcionam aos participantes desencarnados, assim como nós proporcionamos aos encarnados quando vão à casa espírita. E a pessoa e aqueles espíritos que vão conseguindo fazer uma certa reforma mental, emocional, vibratória, vão se preparando para um socorro mais eficaz, mais contínuo. Então eles saem das regiões muitas vezes mais necessitadas e vão ali nesses locais de oração, de auxílio, vão lá, recebem aqueles auxílios e aí retornam para os lugares onde eles costumam viver, ou perambulando pelas ruas, até que eles possam ter condição de permanecerem internos pela disposição já melhor que eles trazem. Porque, pessoal, não é difícil da gente entender. Muitos estão apegados às suas casas ainda. Muitos estão apegados às suas posses ainda.
Muitos estão apegados aos seus afetos, estão apegados às suas rotinas, aos seus medos, aos seus preconceitos. Vocês compreendem isso? A gente acha assim que a coisa é meio simples, assim, que a coisa, né? A gente acaba reduzindo de uma forma meio simplista a nossa visão, até da ajuda espiritual, né? Então a coisa não é tão simples assim, né? Há que se trabalhar, se preparar, até para ele participar de uma reunião mediúnica, para conversar conosco. Muitas vezes passou por um longo período de preparação, de aclimatação à casa espírita, aclimatação, né, a conceitos diferentes para que pudesse vir a receber ajuda. Tá? A coisa não é assim de improviso, né? A Ivone Turella colocou, quando o espírito desencarna, né, a pessoa desencarna como este velhinho, permanece com o mesmo aspecto? De certo modo, sim, Ivone, sim. Né, de modo geral, sim. Vai depender do estado em que ele desencarna, né? Então, se ele desencarna numa condição muito boa, uma condição assim de vitória, né? Completista, está chegando no final da vida, realmente viveu todo o tempo que tinha que viver e terminou a vida assim com um equilíbrio muito bom, assim. É lógico que no plano espiritual ele pode até desprender do corpo até já meio diferente, até já com uma expressão mais bonita, até mais jovem, porque ele já foi fazendo essa preparação durante a doença, durante a velhice, ele já foi fazendo incursões no plano espiritual, ele já foi se exercitando, vamos dizer assim, na ginástica do espírito, né? Ele já foi criando as condições para o seu desencarne. Enquanto que outros que não se prepararam convenientemente trazem um peso no coração, trazem um peso na consciência, trazem um apego no seu interior, que faz com que eles fiquem muito apegados à forma física que eles tinham, à aparência que eles tinham, tá? E eles continuam a ter a mesma aparência, de certo modo. Às vezes até pior, dependendo do caso, tá? Porque o nosso corpo ele às vezes não expressa até muita coisa ruim também que as pessoas trazem comportamentalmente, mentalmente, vibratoriamente. Às vezes a pessoa cultiva muita coisa ruim que não aparece no corpo. E às vezes quando a pessoa morre, isso tudo vem à tona de uma forma chocante, tá? Então pode acontecer, certo? Então, vamos dar continuidade aqui, né? O Marechal falou para ele que o caso dele ia ser tomado em apreço, que ele descansasse. Pois, ainda que os nossos erros sejam grandes, o Marechal sabia dos erros dele, né? Então, ainda que os nossos erros sejam grandes, maior é a compaixão de Deus, que nunca nos desampara. Então, o Marechal foi lá para dar um alento para ele, para dizer, olha, meu irmão, né, o teu caso está sendo observado, continua firme na fé, aguenta um pouco aí, vai fazendo um trabalho interior que você vai obter ajuda, porque a misericórdia de Deus é infinita, né? A compaixão de Deus nunca nos desampara, tá? É bonito isso, né? Aí, continuando, deixa eu só ver se vocês colocaram aqui, tem a Fernanda Coelho colocou, boa noite, Alexandre, boa noite, Fernanda. Quanto tempo o espírito, em média, fica nesse estado de alienação? Porque no caso apontado ficou por 50 anos, ele não conseguiu perceber as mudanças externas ocorridas no mundo e sair desse processo de alienação. Então, Fernanda, aí que está, né? A contagem de tempo aí vai depender do quanto ele ficou, o quanto ele ficou fixado nas recordações atormentantes, tá? Às vezes eu atendo espíritos que estão há séculos fixados no sofrimento, na dor, na revolta, tá? Às vezes a gente conversa com espíritos que estão há séculos, tá? Então, ele ficou 50 anos, um tempo até relativamente curto, vamos dizer assim, né? Em comparação a outros casos, tá? Mas é um tempo considerável, né? Por quê? Porque
Em média, você sabe que o tempo que os espíritos ficam assim no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, um espírito mediano, assim, ele pode ficar geralmente entre 30, 40, 50 anos, geralmente. Pode ser que num planejamento maior, assim, para uma próxima reencarnação, ele fique lá 70, 80, 90 anos, tá? Preparando entre uma encarnação e outra, ele se preparando para uma próxima encarnação. Mas o mais comum é que a gente não demore muito para voltar. Por quê? Porque nós temos uma ligação forte com o planeta. Aqui é onde a gente mais consegue lavar a roupa suja aqui mesmo, né? Então, geralmente 30 a 50 anos é um tempo médio, mas né, não existem duas situações iguais, tá? Cada caso é um caso, né? Certo? A Lucélia, em uma reunião mediúnica vi minha avó mais rejuvenescida. Antes tinha as bochechas para dentro e quando a vi estava linda, com as bochechas cheinhas e semblante mais jovem. Foi emocionante, fiquei muito feliz. Então, é isso mesmo, né? É um fato bastante comum, um fato bastante comum, um idoso, de repente, né, que está bem no plano espiritual, ele aparecer mais jovem, né? Às vezes até lembrando a época de quando casou, ou época da juventude mesmo. Depende do que ele gosta, qual aparência ele quer ter. Tem alguns espíritos que se identificam mais com a aparência do ancião, porque ele gosta daquela coisa do ancião, da barba, do cabelo branco, até do cajado, muitas vezes. Então ele vai assumir daquela aparência que ele gosta, com a qual ele mais se identifica. Tem outros que gostavam mais da aparência de jovem mesmo, né? Então eles acabam com o tempo voltando àquela aparência mais juvenil, né? Ou mais madura, aí depende. Sueli Bosquete, né? Quem morreu de uma doença que sofreu muito, demora a aceitar a morte? Então, depende da pessoa, né, Sueli? Depende do nível de consciência que essa pessoa tenha, o nível de preparação que ela tenha, preparação espiritual, moral, mental, emocional, depende, né? Duas pessoas podem ter uma vivência num processo terminal, por exemplo, duas pessoas podem ter vivências totalmente diferentes num processo terminal, uma doença terminal, né? Ou mesmo perante a velhice, né? Então, o fato de sofrer mais ou sofrer menos não é o fator distintivo. O fator que mais distingue é o que aproveitou do sofrimento que teve. Porque a pessoa pode sofrer muito e ficar muito revoltada, entendeu? Ficar muito revoltada com Deus, com todo mundo, com a família, com a doença, né? E outros não, outros passam pela doença e tiram o que ela tem de melhor, que é a resignação, que é a fé, né? Que é a confiança em Deus, na providência, o amor, né? Pedir o perdão para aqueles que ela tenha causado algum sofrimento. É um período muito produtivo para quem sabe aproveitar, tá? Então, aí a aceitação após a morte, no plano espiritual, vai depender muito desses fatores morais, né, emocionais, mentais e culturais também, o nível de consciência que a pessoa tenha, né, as informações aí sobre a vida após a morte ou não, isso tudo interfere bastante, tá? Mas fundamentalmente é o quanto ela conseguiu aproveitar. Porque a dor, a única função da dor é abrir janelas de luz para a nossa alma, tá? Não é que apenas que a gente sofra, é o aproveitamento que faz a gente abrir janelas de luz para o nosso coração, para o nosso entendimento. Tá? Se a dor não provocar isso em nós, é porque nós não estamos aproveitando a serventia da dor, né? O benefício que a dor pode nos trazer, tá? O mesmo momento em que muitas pessoas se desconectam através da revolta, é o momento que nós podemos nos reconectar conosco mesmo.
As mesmas situações limites, situações de dor, de dificuldade, de provação, que muitas pessoas acabam se desconectando de si mesmas, se desconectando dos seus sentimentos, nesses momentos de dor, através da revolta, da indignação, através de tanta coisa negativa, esses momentos servem também para nos reconectar. Depende do bem e do mal sofrer, como diz o Evangelho, né? Muitos acabam sofrendo mal, outros acabam sofrendo bem, né? Aprendendo com o sofrimento. A Ivone toda ela colocou: quando a pessoa morre acidentada, dependendo do entendimento, quanto tempo leva para ficar em paz? Então, Ivone, a questão da morte por acidente é até um pouco mais delicada, né? É lógico que depende muito também do nível evolutivo da pessoa que está desencarnando, né? Como que ela é uma pessoa compreensiva, é uma pessoa, né, flexível, uma pessoa que aceita mais as coisas, uma pessoa dura, difícil, né, revoltada. Como é que é a pessoa em termos de personalidade? O fato é que a morte por acidente, ela já traz um componente um pouco mais difícil, que é aquela coisa súbita. A pessoa estava cheia de energia, cheia de planos, cheia de sonhos, né? Uma vivência plena lá, ela não espera que aconteça nada com ela. De repente, pá! Né? Então ela é lançada para a vida espiritual de uma hora para outra. Esse é o problema das mortes por acidente, tá? Então tem essa questão, esse agravante aí, porque é muito súbita. Não dá tempo de fazer uma preparação, nem pela velhice, nem pela doença. Vocês entendem? Então é um pouco mais delicado, né? Agora, vai depender também do aproveitamento da pessoa, né? Tem muitas mortes de acidente, por exemplo, que são verdadeiros suicídios, né? Porque a pessoa abusa da velocidade, abusa da ousadia, como quem está jogando com a vida. Então, nesse caso, as dificuldades provavelmente serão um pouco maiores, né? Tá? Ok? Então vamos continuar aqui, pessoal. Vamos aproveitar para andar um pouquinho mais, né? E exibindo um gesto de profundo abatimento, acrescentou: mas até agora não tive o menor sinal de renovação do caminho. O velhinho falou, né? O Marechal falou que ia me ajudar, tal, mas até agora não tive o menor sinal de renovação do caminho, né? Tadinho, né? Acariciei-lhe a nevada cabeça e considerei comovidamente: esteja convencido, porém, de que a bondade de Jesus não nos faltará. Né? Prometa ajudar-me, compadeça-se de mim, gritou o infeliz. Você vê que coisa, né? Está ali suplicando, né? Pedindo para André Luiz ajudá-lo, né? De coração intimamente tocado por semelhante apelo, hipotequei-lhe a decisão de colaborar em sua paz e seu erguimento. Né? O André Luiz ficou tocado e hipotecou-lhe, né? E falou: não, vamos trabalhar por você sim, nós vamos te ajudar, meu irmão, fica tranquilo, né? Quando o infortunado ancião procurava abraçar-me, Clarencio chegou, guiando a outra pupila, a outra senhora, né? Que nos acompanharia na excursão, porque eles estavam ali, só lembrando que faz tanto tempo que a gente falou isso, né? Que eles estavam ali, o Clarencio, o Hilário e o André Luiz, para acompanhar essas duas senhoras. Uma é a Antonina e a outra essa outra senhora que o Clarencio trouxe agora. Que eles iam acompanhá-las para que elas vissem os seus filhos desencarnados. Que ambas têm filhos pequenos que morreram. Então eles estão no plano espiritual e elas vão vê-los através do sono. Né? E eles estão ali para isso. Né? Por quê? Porque eles queriam ver o Júlio. Eles queriam ver o Júlio, o filho da Odila. Vocês lembram da Odila? Né? O filho da Odila, que a Odila desencarnou e o filhinho dela ficou. Né? O filho do Armando, né? Aí... do Amaro, né? Acho que.
Aí o Júlio morreu afogado, né? Vocês lembram dessa história, né? No começo do livro e tal. Então eles estão indo para ver o Júlio, e aí o Clarencio falou assim, olha, tem essas duas senhoras que nós precisamos levar também para esse lugar onde as crianças estão, porque elas precisam ver o filhinho delas também. Tá? Aí vocês vão ver o Júlio, como é que ele está. Certo? Só para contextualizar vocês aí, né? Senão vocês vão ficar meio perdidos aí. Ok? Então vamos lá, continuando. Simpática e humilde, após cumprimentar-nos, manteve-se à distância. O mentor, num átimo, compreendeu o que se passava. Vimos-lo concentrar-se por momentos, densificando-se para auxiliar com mais presteza. Então, olha que interessante, a senhora simpática, a senhora que veio com Clarencio, simpática, humilde, né? Ficou ali, cumprimentou eles e ficou ali meio de lado, né? Aguardando. E o Clarencio, ele chegou ali, ele já sacou, ele já percebeu o que estava acontecendo. Ele já conhece a história, né? Ele já está por dentro de tudo já, o Clarencio, né? E ele olhou ali a situação, eles conversando com o velhinho, e já entendeu tudo, né? O que ele fez? Ele se concentrou por momentos, densificando-se, para auxiliar com mais presteza. Então ele chegou, né? Ele chegou e já densificou o seu perispírito. Como é que é isso? Com a vontade do espírito, tá? Com a sua vontade, com o seu poder mental, o seu desejo, o que ele faz? Ele se torna mais radiante ou menos radiante. Tá? Então ele controla, ele modula ali o nível de radiação, o nível de opacidade, né? De se tornar mais opaco ali, mais apagado. Tá? Por que ele fez isso? Porque ele queria aparecer, ele queria ser visto pelo velhinho. Ele percebeu que eles estavam conversando e tal. Ele quis conversar também com o velhinho, e para ele ser visto pelo velhinho, ele precisou se tornar mais próximo da vibração do velhinho, tá? Em termos de veículo de expressão, em termos de corpo, vamos dizer assim, tá? Ok? Então ele se tornou mais denso ali, né? De uma forma rápida, ok? Saudado pelo velhinho, afagou-lhe a fronte e avisou-nos: permanece dementado. A mente dele fixou-se em recordações que o obcecam. Então, olha só, o Clarencio ele identificou, acariciou o velhinho, já se aproximou dele e conversando com o André Luiz e com o Hilário, falou para eles, olha, ele permanece demente. Ele permanece demente, alienado, né? A mente dele fixou-se em recordações que o obcecam. Ele está obcecado pelo passado. Né? É por causa do crime. Né? O crime que ele cometeu criou um processo de fixação. É assim, a lei divina, ela não deixa a gente avançar enquanto a gente não vai desfazendo essas ligações problemáticas, essas cristalizações neuróticas que a gente vai criando para a gente mesmo. Tá? A Luciana colocou: meu medo da morte é ficar desorientado, não conseguir ver nenhum espírito amigo que queira me ajudar e ficar agarrado aos meus parentes, sem saber que estou desencarnado. Né? É o medo de todos nós, né? Um receio, né, Luciana, que todos temos de não sabermos lidar bem com a morte. Por isso que o exercício do desprendimento, o exercício do equilíbrio, o exercício da caridade, o exercício do conhecimento, isso tudo são exercícios de espiritualização que vão nos preparando, vão nos adestrando para o contato com a vida espiritual, para a ajuda que nós poderemos ter, né, ao desencarnarmos. Não é uma coisa fácil, não. Mas a gente tem que não ficar cultivando medo. Cultivar confiança. A morte será para a gente o que a gente cultivar dentro de nós, o que a gente criar a
a respeito da morte é o que ela será para nós. Se nós pintarmos a morte de uma forma amedrontadora, assim ela será para nós. Né? Isso a Joana de Ângeles nos fala. Né? A morte vai ser o que a gente cultivar. Tá? Então, continuando aqui. Né? Mais experiente que nós outros, guardou-o nos braços com paternal carinho, conquistando-lhe a confiança, e inquiriu: que procura, meu irmão? Venho suplicar o socorro de Antonina, minha neta. É a única pessoa que se lembra de mim com amor, dentre os numerosos membros de minha família. Só ela me oferece asilo no coração. Asilo na oração. Né? Então, olha que interessante, né? Ele é neto, é avô da Antonina, né? Ela é neta dele, né? E o Clarencio perguntando o que ele estava buscando, o que ele estava querendo, né? O que ele estava fazendo ali, né? E aí ele explicou, falou: olha, é a única pessoa que lembra de mim com amor. Né? Que coisa, a única pessoa que lembra de mim com amor, essa minha neta, por alguma razão, né? Ela cultivava um carinho ali por ele e ele sentia isso. E ele estava ali por causa disso, né? Pelo carinho. Dentre os numerosos membros de minha família, que ele estruturou uma família grande, pelo que ele fala, né? Só ela me oferece asilo na oração. Pelo jeito, só ela ora por ele. Pelo que deu a entender, só ela ora pelo velhinho, pelo seu avô. Os outros devem ter, né? Aquela coisa de morreu, acabou, vamos esquecer, né? Interessante, né? Por isso que ele estava ali. Aí vocês poderiam perguntar: mas peraí, mas é justamente ela que ora por ele e ela vai ficar, né, convivendo com essa presença, que ele está um espírito desarmonizado, é alguém que não está bem, né? Gente, é um parente dela, é um avôzinho dela, né? Então não é alguém qualquer, é um parente, né? Que certamente por acaso não está ali. Não é por acaso que ele está ali, né? Então tem razões mais profundas, né? Nós vamos entender, inclusive, por quê, tá? Mas o fato dela orar, né? Fala: mas está atraindo ele. Bom, está atraindo ele não é sem razão, é para ajudá-lo, né? Então ajuda quem pode ajudar. Ela está podendo ajudá-lo. Assim como ela ajuda os filhos dela no Evangelho no lar, ela está também beneficiando o vozinho dela quando ela lembra dele. Né? Está orando por ele e ele está lá, né? Colhendo os benefícios que ela pode dar. É que a gente pensa a gente pensa em termos de usar a oração como se fosse limpar tudo, tirar qualquer problema de perto de nós, afastar todo mundo que está necessitando. É uma ideia meio egoística do nosso uso de oração, o nosso uso de... Né? É uma ideia meio egoística frequentemente. Né? A gente quer tudo de bom para nós, né? E nada para os outros frequentemente. Não é assim? Então aqui a gente tem uma outra visão, né, da ajuda espiritual. Né? É uma coisa mais humana mesmo, né? Mais de você se doar também, você estender benefícios aos outros também, né? Se doando, né? Na compreensão, na paciência, na tolerância, né? Não é aquele céu exclusivo, né? É uma coisa compartilhada com os outros que precisam, né? Se dependesse da gente, a gente deixaria até os parentes ao abandono, né? Se fosse, né? Às vezes depender do nosso egoísmo, né? Por isso que muitas vezes é bom até que a gente não veja muito o que está ocorrendo ao nosso redor, para a gente não se impressionar, né? Então a gente vai ajudando de uma forma mais indireta. Então, ele falou, né, que a Antonina, que oferece asilo na oração e tal. E por que reiniciar-se as referências lamuriosas, o ministro colocou a destra sobre a cabeça do nosso interlocutor, como a sondar-lhe o íntimo em minuciosa perquisição,
E em seguida informou: temos aqui nosso irmão Leonardo Pires, desencarnado há cerca de 20 anos. Né? Quer dizer, 20 anos que ele está desencarnado, né? Mas ele era jovem lá na Guerra do Paraguai, né? Quando jovem, foi empregado do Marechal Guilherme Xavier de Souza e hoje conserva a mente detida num crime de envenenamento em que se envolveu, né? Quando integrava as forças brasileiras acampadas em Piraju, no Paraguai. Nós vamos dar uma paradinha aqui, cenas dos próximos capítulos aí, né? Nós vamos ver, o Clarencio, ele colocou a mão direita sobre a testa do velhinho e começou a fazer a leitura da mente dele. Começou a fazer a leitura do passado dele, da última encarnação, a história dele e tal, e começou a narrar sucintamente para o André Luiz e para o Hilário. Alguma coisa eles já sabiam, né? Pelas descrições do velhinho e tal. Mas ele começou a minuciar mais as informações que ele foi colhendo, né? Só que isso aqui vai demorar um pouquinho, para a gente terminar o capítulo. Tem um parágrafo grande aqui, que aí é melhor a gente pegar na semana que vem, tá? Aí vai ter bastante coisa interessante para a gente conversar, certo? Agora eu vou pedir para vocês, nós estamos finalizando aqui o estudo teórico, né? Nós vamos passar agora para a aplicação dos passes, né? Então quem quiser o passe, coloque eu quero passe, né? Eu quero passe, né? Escreve aí nos comentários para a gente saber quem que vai querer fazer tomar o passe, né? Que nós aplicamos todas as sextas-feiras aqui, tá? Então quem quiser vai colocando aí enquanto nós vamos nos preparando aqui para iniciarmos, né, o trabalho dos passes. Nós vamos pegar a ordem, né, que vocês estejam colocando e após a prece que nós vamos iniciar, e aí nós pegaremos essa ordem e com a nossa equipe nós vamos fazer a aplicação dos passes, então, tá? Então convido a todos para nos concentrarmos agora. Quem já escreveu, né, que quer o passe, então se concentre e vamos juntos nos preparar. Vamos elevar ao máximo o pensamento, porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos a semente divina, temos um potencial não descrito ainda, não dimensionado ainda, não avaliado na sua amplitude, pois não sabemos nem da amplitude de Deus, quanto mais dos potenciais que trazemos divinos em nós. Então que possamos neste momento fazer brilhar a nossa luz, acendendo os nossos centros energéticos, sob o influxo poderoso das energias divinas que caem sobre nós, qual chuva abençoada, chuva de bênçãos, de energias vigorosas, salutares, que vão modificando a nossa mente, as nossas energias, o nosso corpo físico, impregnando-nos com luz, com fluidos da alegria, fluidos da esperança, fluidos da fé, fluidos da compaixão, do amor, da caridade, harmonizando o sistema nervoso, harmonizando as glândulas, harmonizando todas as células, todos os sistemas, e se irradiando nos nossos ambientes familiares, onde nós estamos neste momento, envolvendo a tudo e a todos, nessa luz que harmoniza, nessa luz que purifica, que renova, que limpa, que refaz, que aperfeiçoa. Obrigado, Senhor, por mais este estudo, e que agora, na hora do passe, possamos traduzir as Tuas energias e a vontade
dos bons espíritos, para que nos utilizando as bioenergias que nós encarnados possuímos, junto com as energias espirituais, levarem o socorro, o alívio, quiçá a cura, a melhora dos processos patológicos. Mas que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a nossa, hoje e sempre. Que assim seja.